Continuando aqui a nossa série de fé, a fé que eu preciso para, hoje vai ser a fé que eu preciso para vencer as crises. Por que estamos falando de fé? Porque a palavra de Deus em Romanos 1,17 fala que o justo viverá pela... O justo viverá pela... Então nós precisamos aprender, certo? Quantos justificados tem aqui? Deixa eu ver. Então nós precisamos cada vez mais aprender. Estamos aprendendo juntos. Não é porque também estamos falando aqui, mas estamos aprendendo junto com vocês a como confiar mais nesse Deus, ter esperança e graça no poder da palavra. E eu fiquei pensando, assim, passa um filme pra gente, quando a gente aqui na nossa mente, quando a gente vem pregar. Eu me lembrei quando eu fui alcançado, com ainda jovenzinho, né? Não faz muito tempo não, tá? Quase uns 40 anos, né? E os professores, os pastores ensinavam a gente o que era fé. E uma das professoras e um dos líderes ensinaram assim: olha, a fé é equivalente ao combustível de um carro. Como é que anda um carro? Gasolina, álcool, gás e outros mais. Cada vez a tecnologia vai aumentando, não é verdade? Então, a forma do justo andar, o combustível do justo é a... E eu marquei esse exemplo. Aí, quando eu consegui comprar meu primeiro carro, eu fiz essa associação, né? Lembro, passando um filmezinho aqui na minha mente. Jovenzinho, jovem normalmente é meio duro, né? Tem que ajudar em casa, pagar a faculdade, e pouco dinheiro. E eu lembro que algumas vezes eu deixei faltar combustível no meu carro. Não vou perguntar quando isso aconteceu isso, mas os carros mais antigos às vezes marcava, era uma Brasília, e às vezes você acha que tinha, né? E aí não tinha. Aí eu fiz a associação. Quantas vezes a gente tenta andar sem combustível? E aí pede para o irmão, dá uma empurradinha aí para eu chegar até o posto. Ou seja, irmão, dá uma empurradinha para eu ir até a igreja. Porque às vezes falta o combustível, falta-nos a fé. Por isso é importante revermos e aprendermos esses princípios da palavra de Deus. Então, vamos definir biblicamente o que é fé? Em Hebreus 11, diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Interessante sobre fé, fui dar uma olhadinha e fui ver as pessoas que fizeram parte da história, o que pensam sobre a fé. Eu dei uma olhadinha sobre Calvino compara a fé como um vaso. Depois eu fui dar uma olhadinha sobre Spurgeon tem uma expressão muito interessante. Ele disse que a fé na graça de Deus é semelhante a você pegar uma fruta e você oferecer para uma criança a ele, é simplesmente estender a mão e pegar. Interessante, né? E outro exemplo de fé, uma ilustração que marca para a minha vida, é quando aconteceu numa cidade uma grande seca. Muitos dias não chovia numa cidade. E você sabe que a falta de água afeta, né? Você tem que fazer higiene básica, beber, cozinhar, lavar. E tinha lavoura. Eles estavam sofrendo muito com a falta de água. E convocou-se na igreja uma reunião de oração para que Deus movesse, realizasse um grande milagre para que chovesse naquela cidade. E no determinado dia que foi marcado o encontro, começou a chegar as pessoas. As pessoas começaram a chegar, mas uma pessoa marcou. Uma criança, uma menina, que chegou para a reunião de oração de guarda-chuva, de capa e de galocha. E eu gosto de entender a fé, como toda a Bíblia, muitas vezes o cristianismo, de uma forma muito simples, de alinhar a forma que nós pensamos em fé. O que nós pensamos sobre a fé, é assim que nós devemos agir. Como esta criança, a simplicidade do raciocínio: eu vou levar o guarda-chuva, eu vou levar a capa, eu vou de galocha, porque vai. É assim que nós temos que viver. Glória a Deus. O que vamos definir agora? Definimos o que é fé. Agora, para vencer a crise, vamos definir o que é crise. No nosso dicionário, Aurélio, tem a definição de crise.
manifestação súbita de doença física ou mental, manifestação repentina de ruptura de equilíbrio, fase difícil, grave na evolução das coisas, período de instabilidade financeira, política ou social. Agora, essa palavra, ela tem uma origem do grego chamada crisis, que no grego não é tão complicado assim e não é tão pesado quanto o nosso idioma, que diz que é uma ação ou faculdade de distinguir, ação de escolher, decidir e julgar. E na definição chinesa, ela tem um ponto de equilíbrio. Crise é a combinação de duas palavras, perigo e oportunidade. Chineses, o quanto que eles cresceram, a economia chinesa, o quanto cresce, porque eles sempre veem que a crise é um momento de oportunidade. E nós, como os cristãos, temos que pensar assim, e ver assim com os princípios da palavra de Deus, que o momento da adversidade é um momento de oportunidades. Aprendendo com o apóstolo Paulo, hoje vamos aprender com o apóstolo Paulo, em Atos 27. Esse Atos 27 é um capítulo longo. Eu depois vou fazer um resuminho aqui para pegar o contexto. E eu vi que esse Atos 27, ele parece um roteiro de filme. Quem gosta de filme de aventura, de naufrágio, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho, é muito interessante. Você pode ler esse capítulo um pouquinho antes, o contexto, e um pouquinho depois, que ele tem muita emoção. E nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como ter a fé para vencer as crises. É lógico que os ingredientes que vamos citar aqui, né, o que foi falado com o apóstolo Paulo, são apenas alguns princípios, mas não podemos esquecer que basicamente tem a oração, tem o jejum, que isso é constante em qualquer momento da nossa vida. Tá? Então, quem foi Paulo? Fiz um resumo aqui, que existem muitos detalhes na vida de Paulo, que diz o seguinte: Paulo era um perseguidor de cristãos, por achar ser blasfêmia contra Deus adorar um homem que era Jesus. Estava decidido a acabar com tal heresia. Teve uma conversão radical a caminho de Damasco, num encontro extraordinário com Jesus. Está relatado em Atos, no capítulo 9, do versículo 1 a 19. Tornou-se apóstolo de judeus e de gentios, mas principalmente ele foi chamado de apóstolo dos gentios, os não cristãos, os não judeus. Depois de Jesus, foi a pessoa mais importante no Novo Testamento. Uma boa parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Então, olha o calibre, né? Para quem vai nos ensinar, e eu também estou aprendendo com o apóstolo Paulo hoje também. Agora, interessante sobre o naufrágio, olha aqui o resumo aqui. Paulo foi preso por pregar o Evangelho. Após ser preso, ficou 2 anos em Cesareia, aguardando ser julgado em Roma. Foi transferido de navio para Roma, junto com outros presos. E durante a viagem, aconteceu a grande crise, o naufrágio. Nesse percurso, para ele ser transferido, aconteceu uma grande crise que Paulo estava enfrentando. Olha como é que é o resumo aqui, desse capítulo 27, que ele é grande, né, e o contexto também, mas para nós pensarmos aqui e virmos alguns versículos. Olha, no caminho encontraram ventos contrários, que tornaram difícil conservar o navio na rota. Os ventos contrários se tornaram muito fortes. Resolveram ancorar em bons portos. Paulo avisa que, se prosseguirem a viagem, iriam ter muitas dificuldades, que acarretaria danos à carga e às vidas, no versículos 10 e 20 do capítulo 27. Mesmo assim, o centurião e a tripulação seguiram viagem. O tempo tornou-se favorável, mas subitamente um forte vento, com uma força de furacão, abateu-se o navio, e sem resultados nos esforços de controlar o navio ficou à deriva. A tempestade tornou-se mais violenta, necessitando jogar cargas e armação do navio no mar. Ficaram assim por muitos dias, e toda a esperança de salvamento se acabou. No versículo 20, relatando isso. Tenham ânimo, ninguém perderá a sua vida. O anjo de Deus apareceu a Paulo dando a notícia: você será julgado diante de César. Deus atendeu o seu pedido
e salvará a todos. Tenham coragem. Iremos ser arrastados para uma ilha. E no final do trecho do capítulo diz que todas as 276 pessoas foram salvas. Não é emocionante? Depois você relê esse capítulo em sua casa, tem muitos detalhes. Eu fiz um resumo aqui desse contexto para vocês entenderem o que é. Então, o que acontece quando nós enfrentamos a crise? Dá uma olhada, vamos lá. O que acontece quando nós enfrentamos crise? Deixa eu ver, quantos aqui enfrentaram crise? Deixa eu ver. Não vou perguntar quantos estão enfrentando para não denunciar você, porque eu sei que o momento é delicado, né? Mas Deus está fazendo um grande milagre entre nós. Vamos aprender então o que acontece quando nós enfrentamos as crises. Primeiro passo, as crises nos deixam vulneráveis. Está relatado em Atos 27, né? Agora eu vou destacar os versículos. No versículo 15 de Atos 27, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldades que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele se encalhasse nos bancos de areia, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. Olha que interessante, as crises nos deixam à deriva, as crises nos deixam sem rumo, as crises nos deixam à mercê das águas, das circunstâncias, ficamos sem rumo e sem direção. Só para nós nos localizarmos, quando nós enfrentamos as crises, agimos assim, ficamos sem direção, muitas vezes, ficamos à deriva. O que é ficar à deriva? É tocado de acordo com o vento e com o movimento das águas, e muitos de nós, muitas vezes, estamos neste exato momento da crise, sendo levado de um lado para o outro. E conforme eu fui aprendendo essas verdades, e algumas noites orando, eu visualizei quantas vezes eu estive assim. Quantas vezes eu estive assim, quando eu fui alcançado, e mesmo depois de ser alcançado pela graça do Pai, fiquei à deriva, sem saber muitas vezes o que fazer. Então, as crises nos deixam vulneráveis, ficamos à mercê. O que mais que as crises fazem conosco? As crises nos tiram a esperança. Olha aqui no versículo desse mesmo capítulo, versículo 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. No 20, não aparecendo nem sol, nem estrelas, por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. As crises muitas vezes nos deixam sem esperança. Interessante, olhando o contexto, parece que são 13 ou 14 dias que eles ficaram sem olhar os astros, as estrelas, porque na época não tinha a tecnologia que nós temos hoje, de é sul, é norte. Eles se baseavam pelas estrelas, pelo sol, pelo céu, como estava, então eles sabiam que tinham para lá. Você imagina ficar 13, 14 dias com tudo nublado, com a maior tempestade. Então eles perderam o rumo, realmente, e decidiram pensar em si mesmo. Vamos morrer. E nesse exato momento que nós perdemos a esperança nas nossas crises, a gente começa a pensar assim, até marquei algumas frases: nós não vamos chegar, nós não vamos conseguir, nós vamos morrer. Agora para mim não tem mais saída. Quantas vezes pensamos assim quando enfrentamos as crises? Agora não tem mais saída. O que mais que as crises fazem conosco? Olha o ponto 3 aí. As crises revelam como está o nosso coração e a nossa intimidade com Deus. Olha, vai gravando um pouco mais. As crises revelam, dá uma olhadinha no versículo 22 desse mesmo capítulo.
Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu um anjo de Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro, dizendo-me: Paulo, não temas, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. No momento de crise, o nosso interior é revelado, mostra quem realmente nós somos. O nosso coração é afligido e denuncia como está o nosso relacionamento com Deus. Se estamos orando, se estamos buscando, como Davi dizia, foi bom eu ter sido afligido, porque agora eu medito mais nas tuas leis. Interessante que o coração que está em crise torna a língua uma arma que destrói. Quando o coração está afetado, afeta e joga para a língua. Por que a palavra de Deus fala em Mateus 12:34, que a boca fala do que o coração está cheio. Se um coração está angustiado, se um coração está triste, se um coração está sem esperança, como chegar ao ponto de falar, agora não vamos ter mais saída. Paulo não declarou diferente, ele está nos ensinando. Mas no dia a dia, nas situações de adversidade, muitas vezes nós chegamos agora a declarar, não só pensar, que nós vamos morrer, não vamos conseguir. Interessante que Provérbios 18:21 diz que na língua está o poder da vida e da morte. Olha o perigo que nós corremos quando nós enfrentamos as crises. E dizemos frases parecidas com essas: Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama mais, Deus me abandonou, eu não vou conseguir. E tudo isso vocês sabem que vai interiorizando. A Bíblia nos ensina que a língua é semelhante ao leme do navio. Proporcionalmente é um pequeno membro em relação ao corpo, ao navio, mas ela que dá a direção. Vocês viram, né? Você vê um navio grandão, gigantesco, mas o leme proporcionalmente é pequenininho, e ele é que dá a direção. Então a língua é comparada a isso. Se você define como você, em você mesmo, que você vai perder, que você vai ser destruído, que você vai morrer, você está mandando um sinal para o seu cérebro e para o seu corpo: se prepare, vamos morrer, vamos ser destruídos, nós não vamos conseguir. É assim que funciona. Nós somos assim, porque na língua há o poder da morte e há o poder da vida. Você faz a escolha no que você quer da sua língua. Isso que ensina é a palavra de Deus. E começamos muitas vezes a resmungar, a amaldiçoar e a reclamar. E aí não combina com o cristão. A reclamação e a murmuração não faz parte do vocabulário de quem tem um Deus que nós cantamos aqui. Confiante em nosso Deus, confiamos no nosso Deus, um Deus que não falha. Surgem sentimentos de medo, de insegurança e de desânimo. Muitas vezes nas crises corremos risco de ficar desanimados, perder o ânimo. E muitas vezes estamos vivendo assim, indo trabalhar, se relacionando com seus familiares, com seus entes queridos, vindo para a igreja, até vindo para o GECEM, desanimados, sem a esperança. E o que afeta o nosso relacionamento com Deus, vai denunciar
Se estou confiando em quem? As crises denunciam como está a minha intimidade com Deus. Em quem eu estou confiando? Estou confiando nos meus recursos? Na minha capacidade de sair da crise? Ou estou confiando em nosso Deus, como nós cantamos aqui? Estamos confiando no Deus Todo-Poderoso. É nesse momento que nós precisamos fazer uma verificação de como está o nosso coração. É por isso que Deus nos trouxe aqui. Ele nos ama tanto. Ama a mim e a você. E diz, nós precisamos ouvir estas verdades para que a nossa vida seja transformada em nome do Senhor Jesus. Então, o próximo slide faz uma grande pergunta aqui. Qual é então a fé que eu preciso? Qual é a fé que eu vou precisar então? Qual é esta fé? Que fé é esta que eu preciso para enfrentar as crises? Pode projetar o primeiro. Fé na presença de Deus. No versículo 27, no versículo 23 de Atos 27, pois à noite apareceu um anjo de Deus, a quem eu pertenço e eu adoro. A presença de Deus, através de um anjo, estava ali com Paulo, apareceu para Paulo. O Deus a quem eu pertenço e a quem eu adoro. Olha que expressão linda do Salmo 46, do versículo de 1 a 3. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio presente nas adversidades. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Interessante a história desse Salmo 46. Martinho Lutero se baseou para compor aquele cântico Castelo Forte. Foi com base nesse texto, não sei quantos são mais antigos na vida cristã ou de igrejas tradicionais, aquele cântico Castelo Forte é o nosso Deus. Depois uma parte assim, defende os seus, com o seu poder, defende os seus. O poder dele, sabe para que é também? Para me defender e para defender você. Você não fica feliz, você sente seguro? O poder dele, sabe para que é? É para você estar aqui hoje. Você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, porque ele é poderoso. Poderíamos estar em tantos outros lugares. Aprove a Deus pela graça e a bondade dele, estarmos com ele. A presença dele é importantíssima e faz toda a diferença na nossa vida. Ele está comigo e fala comigo. Ele atende as minhas orações. E o mais importante, quando Jesus foi para o Pai, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que nós temos o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a presença de Jesus 24 horas por dia. Nós temos Jesus 24 horas por dia na nossa vida. Isso precisa fazer a diferença. Então precisamos crer, precisamos ter fé que temos a presença de Deus. É a presença de Deus que vai fazer a diferença. Não é o quanto você conhece, o quanto você é bonzinho, o quanto você faz, o que você faz, mas é a presença dele que faz a diferença. É a presença dele que faz toda a diferença. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo consola. Nas adversidades, ele está te consolando. O que mais que o Espírito Santo faz? Ele ensina como proceder, ele ensina a palavra. O que mais? Ele faz lembrar. Quando você esquece de alguma coisa, esquece do poder da palavra, algum versículo, ele te faz lembrar. Então o Espírito Santo é a presença de Jesus 24 horas por dia. Isso precisa fazer diferença na minha e na sua vida.
Quem tem Cristo tem tudo. Lembra aquela música, o cântico que nós cantamos? Eu tenho Cristo em minha vida, eu tenho tudo, nada me falta, tenho esperança, e assim por diante. Tenho um futuro, eu tenho Jesus, nada me falta. Você tem que aplaudir, não a minha, Jesus. Eu e você temos Jesus. Isso faz toda a diferença. Eu e Jesus somos a maioria. Fala assim, eu e Jesus somos a maioria. A presença de Deus é tão maravilhosa. E eu gosto da simplicidade do Evangelho. Eu me lembro quando meus filhos começaram a aprender a andar. Eu morava num pequeno apartamento, então o espaço era pequeno, e a criança para aprender a andar, ela precisa de espaço, né? Ela anda mais rápido a criança que visualiza o espaço. Eu morava num apartamento pequeno, e quando eu ia na casa dos meus amigos fazer o G100, tinha uma sala grande, então foi mais fácil para eles poderem andar. Então, interessante, eles ficavam num cantinho, então quando eles me viam, né, eu ficava distante, eles falavam, o meu pai está lá, e eles vinham, às vezes dava uma cambaleada, eu ajudava, muitas vezes caíram quando eu não estava perto, mas trazia segurança de que o meu pai está por perto. Eles vinham sorridentes, né? Por quê? Porque o meu pai está ali, o meu pai está do meu lado. Ou você que tem a sua avó, o seu tutor, o seu responsável, né, com essa expressão. E mais especialmente pensar em Cristo, Ele está comigo. Eu lembro que muitas vezes, quando eu morando em São Paulo, nas emergências da família, para levar para o pronto-socorro, quando a criança ficava com febre, passava mal, caía, machucava grave. E em São Paulo o trânsito era complicado, então normalmente eu mesmo é que ia levar os meus filhos para o hospital. E muitas vezes, às vezes machucado, às vezes sangrando, às vezes com febre de 40 graus, às vezes nas madrugadas, nós íamos no carro. E eles ficavam muitas vezes sossegados, porque o pai estava dirigindo o carro e nós estávamos indo para o hospital, para o médico, porque Deus iria curar. E muitas vezes nós íamos cantando. Lembro de uma das emergências, que ia chorando, vamos cantar um cântico para o Senhor. Enquanto vamos passando esta crise, essa adversidade, até chegar no hospital, vamos cantando. E aí, por exemplo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Esses cânticos de criança, né? Por quê? Porque o Pai estava junto. O Senhor é socorro presente na tua adversidade. Você não está sozinho. É que muitas vezes, depois às vezes quando os filhos crescem, não é o caso dos meus, mas às vezes acontece de falar assim, agora eu já sou independente. Às vezes eles fazem um pouquinho assim, mas depois já se arrepende rápido. Agora não preciso mais dos meus pais. E depois percebe que realmente precisam. Então nós sempre vamos precisar do nosso Pai. Sempre vamos depender da presença dEle. A presença dEle é real, como nós cantamos aqui, e faz toda a diferença. Glória a Deus. Que mais agora? Que mais? Um segundo propósito, né? O que nós precisamos aqui. O que mais? O tipo de fé que nós precisamos. Fé no que agora? Do propósito de Deus. A primeira foi na presença. E agora é no propósito de Deus. Olha o versículo 27, capítulo 27, versículo 24. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Olha o que diz esse texto. Só para expressar o que realmente estava acontecendo com o propósito de Paulo. Paulo tinha que estar, como ele é cidadão romano, tinha que ser julgado pela corte, uma outra instância, por isso que ele precisou viajar. E também ele precisava estar com César. Por quê? Porque ele ia testificar de Cristo. Ele ia testificar de Cristo. Então tinha tudo um propósito. Romanos 5,34. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. A esperança. Olha que interessante. As tribulações nos fazem o quê? Nos produz o quê? Perseverança. Passar crise, enfrentá-las, traz o quê?
Perseverança. E a perseverança traz o quê? O caráter aprovado, que aqui eu destaquei como sendo um caráter parecido com Cristo. Um caráter parecido com Cristo. Cada vez mais que eu passo uma tribulação, cada vez que eu passo uma crise e as venço, eu fico mais parecido com Jesus. Porque quem passou a maior aflição, sem comparação, foi Jesus. Foi Jesus. E quando eu as venço, e quando eu as uso, esses desafios de fé na presença e fé no propósito, eu vou mais parecendo com Jesus. Romanos 8, 28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu muitas vezes fiquei intrigado com esse versículo, eu não entendia. Como é que isto pode contribuir para o meu crescimento, para o meu bem? Quantas vezes um dia eu vou perguntar para o Paulo aqui, chegar lá na glória, eu falei, Paulo, dá uma explicação legal nisso aí, porque, tem coisa que eu não conseguia entender como é que isso pode contribuir, mas no final das contas contribuía, e no final dava tudo certo. Às vezes eu não percebia, às vezes nós não percebemos, mas no final vai cooperar, porque a palavra de Deus não volta vazia, tem um poder eficaz de alcançar não somente a nossa mente, mas principalmente o nosso coração. Glória a Deus. O que mais? Jeremias 29, 11 diz, Deus tem planos de paz e não de mal para cada um de nós. Deus tem planos de paz para mim e para você, em todos os sentidos. Seja a maior crise que talvez você esteja enfrentando, saiba que Deus tem planos de paz. Deus tem um propósito em tudo isto, que nem um fio de cabelo cai se não for permissão do Senhor. Nada vai acontecer se não for permissão do Senhor, nem um fio de cabelo. Este é o nosso Deus, que consegue controlar tudo, com as palmas das suas mãos, conseguindo controlar tudo. E que mais? Que mais? Fé nas promessas. Fé nas promessas de Deus. Fé nas promessas de Deus. É interessante. No versículo 25, assim tenho ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Olha a segurança que é. Fé nas promessas. Deus prometeu, vai acontecer. Deus prometeu. O que acontece quando Deus prometeu? Vai acontecer. Do modo como Ele prometeu. Olha que segurança para mim e para você, de que vai acontecer segundo as promessas do Senhor. Eu lembro que em um dos momentos de crise que passamos juntos, quando esperando o segundo filho, houve uma complicação e os médicos nos assustaram. Seu filho talvez não vá nascer. E tomamos um susto, né? Mas depois a gente lembra da palavra de Deus, o justo não teme as más notícias, né? E aí nós fomos buscar a Deus e lembramos das promessas que Deus tinha. Terão filhos, serão sementes piedosas do Senhor. E confiamos nas promessas do Pai. Passado 20 anos, glória a Deus, está tudo em ordem, filho lindo e maravilhoso, um casal de filhos maravilhosos. Tudo isso é uma promessa de Deus, que Deus nos deu. Quantas crises enfrentamos de desemprego, até no nascimento do segundo filho mesmo, nosso filho, 6 meses antes do Rafael nascer, eu perdi o emprego. Fui dispensado, e aí, né, bebê para nascer, como é que vai ser? Que experiência legal, eu já era cristão, falei, bora lá, apertar o cinto e vamos para essa viagem aí, que eu confio no meu Deus, eu sei como é que vai ser, eu sei que no final vai dar tudo certo.
Foi muito interessante, confiando cada dia, cada mês nas promessas. Deus não deixou, resumidamente, que não deixou faltar nada. Não deixou faltar nada. Até interessante, confiando nas promessas. Quando a Alissa nasceu, não deu tempo de eu mudar o plano, a gente foi excelente, um hospital muito bom em São Paulo, só que ela nasceu na enfermaria de um bom hospital, foi muito bom, excelente. Quando eu estava desempregado, foi tão interessante que o Rafael nasceu em um quarto particular. E Deus falou assim, olha, deixa que eu vou cuidar, fica tranquilo aí, vai dar tudo certo. Então, Deus surpreendeu a gente em alguns detalhes para ver. Quando estava no meu controle, lógico, também do controle do Pai, aconteceu de um jeito. Quando acabou o meu controle, sem controle nenhum, a deriva, confiando, fui surpreendido. Só um pequeno detalhe, podia ter sido ali. Muito interessante. Isso é a bondade do Pai. Confiando nas promessas dEle. Confiando nas promessas. Versículo diz, ele diz assim, tenha ânimo, vai acontecer conforme Deus falou. Bota a mão no seu peito e fala assim, tenha ânimo, fala para você mesmo, tenha ânimo, vai acontecer conforme Ele falou. Agora fala para o seu irmão, tenha ânimo, vai acontecer conforme Ele falou. Agora o que é necessário é você ter essas promessas. É necessário você ter essas promessas no seu coração. É necessário ter. Qual promessa você precisa para hoje? Qual é a promessa que você precisa para hoje? O momento que você está vivendo, que nós estamos vivendo, que eu estou vivendo, qual é a promessa que você precisa? Qual é a promessa? Na Bíblia, há mais de 8.000 promessas. Mais de 8.000 promessas. Para quem que são essas promessas? Para quem é? Para quem? Dá para dizer no pessoal? Para quem que é? É para mim. Essa promessa é para mim e também é para você. Olha que maravilhoso, mais de 8.000 promessas. Que maravilhoso, visitante, não é verdade? Saber que Deus tem mais de 8.000 promessas para mim, também para você, para sua família. Não é maravilhoso, Robert? Mais de, more, 8, tal, em inglês, 8,000, yes? Oh, yes! Eu gosto de brincar com ele, que é meu amigo, então, gringo, eu gosto de zoar com gringo. Então, é interessante, mais de 8.000 promessas, para mim e para você. Vamos projetar algumas promessas aí? Vê se você fica contente com essa aí. Filipenses 4,19, que é uma das que eu guardo no meu coração, diz assim, que Ele é o Deus de toda a provisão, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as minhas necessidades. Tá bom assim ou não? Todas, sabe o que é todas? No grego, no hebraico e também em português, sabe o que é todas? Estão espertos, né? Todas são todas. Que alegria saber que todas as minhas necessidades serão supridas. E temos aprendido aqui que riqueza é diferente de provisão. Talvez você não tenha tanto dinheiro, mas não vai faltar provisão, não vai faltar o suprimento da tua necessidade. Isso é promessa. Glória a Deus, 2 ou 3 concordaram aí. Deus é o Deus de toda a provisão, amém? Glória a Deus. O que mais? Em Salmo 103 diz que Ele é o Deus de toda a saúde. Ele é o Deus que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. Todas. Esse é o nosso Deus, confiando em nosso Deus. Agora canta aí. Em seu eterno amor, não seremos abalados. Esse é o Deus que dá toda a saúde. Salmo 91, que é famoso, alguns usam até como talismã, deixa aberto, mas é muito mais que um talismã, o poder da palavra. Uma promessa vai muito mais além, que diz, Ele é o Deus de toda a proteção. Você precisa de proteção aqui? Precisa? Seus filhos precisam?
Seus bebezinhos, bastante bebezinhos lindos que estão chegando entre nós, precisam de proteção, Ele é a proteção. Cidade violenta, quem mora em São Paulo, também Ele é o Deus da proteção. Próximo, Ele é o Deus de toda a paz. Destacar esse versículo, olha em João 16, 33, que diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Em quem? Em Jesus. Jesus falando, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Paz é uma pessoa. Paz é Jesus Cristo. Através de Jesus, através das promessas, nós recebemos paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Está passando crise? O que Jesus está dizendo para mim e para você? Tenha ânimo, porque em mim você vai ter paz. Você que precisa de paz, receba agora em nome do Senhor Jesus. Próxima promessa, existem muitas mais, mas isso aqui, vou focar algumas. Ele é o Deus de toda a esperança. Na crise que nós aprendemos aqui, o povo, lá no naufrágio, declarou: nós não temos mais esperança, acabou-se, esgotou-se a nossa esperança. Aqui Romanos 15, 13 diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eita, versículo poderoso. Olha, que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. Precisa de alegria? Precisa de alegria? Está aí, promessa de Jesus. Precisa de paz? Está aí. Confiando nele, para que vocês transbordem de esperança. O povo de Deus deve ser o povo mais esperançoso. Eu espero em ti, eu espero em ti, eu espero no Senhor Jesus. Estou andando muito perto de você, né? Eu espero no Senhor. Esperança vai dar certo. Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor livra de todas. O Senhor livra de todas. Vamos ficar em pé agora aqui. Vamos ficar em pé. A fé que eu preciso para vencer a crise. Como você tem reagido às crises? Como você está reagindo à crise que você está passando? Ou talvez que você vai passar. Ou que você já passou, como é que você reagiu? Primeira pergunta para mim e para você. Como você tem reagido às crises? Você sente que está à deriva? Está sem rumo? Jesus está aqui. O Pai está aqui. Está sem rumo, está sem direção. Somos humanos. Acontece isso. Talvez uma doença grave, uma má notícia, perda de um emprego, situação dos filhos com as drogas. Talvez alguém que está se perdendo do seu lado. E você perde o chão. E você está sem esperança. A sua esperança naufragou. Por isso que Jesus te ama tanto e te trouxe aqui para dizer que Ele é a tua esperança. Do fundo do teu coração, responda para você mesmo. Como você está enfrentando? Como está a sua dor? Jesus compreende a sua dor. Jesus compreende o que você está passando.
Jesus está anelando por você, como aquela criança, por o guarda-chuva na mão, a capa no seu corpo, galocha nos seus pés. Hoje, nessa noite, você que está enfrentando uma adversidade, está talvez abatido, ou talvez você está saindo da crise, você até venceu, mas ainda seu pensamento, seu coração está na inércia da situação, como o povo, como foi libertado do Egito, muitas vezes já liberto, livre, muitas vezes vivia como escravo. Muitas vezes precisamos reaprender o que é ser um filho amado do Pai, o que é ter Jesus por perto. Nós precisamos aprender, ou às vezes, de acordo com a crise, precisamos reaprender a fazer um RPG, um reposicionamento, uma reeducação de como o Filho de Deus deve viver nas crises. Estou aprendendo também, estou pretendendo ensinar, mas aprender junto com você, aqui é um Pai que te ama, do fundo do seu coração, como é que você está. Enquanto nós vamos cantando, você que precisa de ajuda, interessante que ao preparar esta mensagem, uma das madrugadas, agora se foi de sexta para sábado, Deus me mostrou uma pessoa desesperada, que enquanto eu me via pregando, essa pessoa começava a gritar por socorro, e essa pessoa é uma mulher, e Deus falou, ela vai estar aqui, e ela vai ser salva, em nome do Senhor Jesus. Não precisa se identificar, mas enquanto as pessoas viram aqui, você pode vir no meio, se quiser me procurar, porque hoje haverá salvação. Glória a Deus. Hoje haverá salvação. Hoje vai haver o braço do Pai estendendo as mãos para mim e para você. Filho amado, eu estou com você. Venha em fé, em nome do Senhor Jesus. Você que está nessa situação, precisa de ajuda, vem aqui, nós vamos orar por você. Você que está triste, abatido, sem esperança, vamos unir a você e crer num grande milagre em nome do Senhor Jesus.